Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivaldo falando para mais uns vídeos, né, explicativos sobre os nossos conteúdos que vocês precisam aí na sua casa. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês possam estar se cuidando de vocês, da família de vocês, e que nos próximos dias, se Deus quiser, isso possa se estabilizar e que nós possamos nos ver em breve, né, no nosso espaço de sala de aula, tá bom? Enquanto isso, nós vamos fazer mais outros vídeos, né, explicativos de hoje, e nós vamos começar, né, com alguns lembretes, né, alguns lembretes importantes. Quais lembretes importantes? De alguns pontos dos conteúdos que a gente trabalhou, né, e explicou nas aulas anteriores, tá? Como a gente está trabalhando com equação do primeiro grau, a gente vai resolver, né, questões de equação do primeiro grau. E aí, o que a gente vai fazer para a aula de hoje, né? Nós iremos da página 101, que foi da aula passada. Ah, professor, mas isso aí a gente fez na outra aula, você passou no para casa passado. Exatamente isso, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, né? Resolução de equações, nós vamos corrigir, né? Eu vou explicar as equações que a gente passou lá na aula passada, né? Na aula anterior. Porque alguns alunos falaram que ficaram com dúvida em alguns pontos, alguns detalhes, então a gente vai explicar essas questões, né? Como que resolve, tá? Tirar algumas dúvidas, tentar tirar essas dúvidas, para que nas próximas atividades vocês não tenham mais essas dúvidas para resolução, tá bom? Nós iremos iniciar aqui, nesse primeiro momento, relembra que eu falei de alguns lembretes, né? De alguns lembretes. E um dos lembretes é isso aqui, né? Como resolver equações. Uns critérios de resolução da equação. Então, para se resolver uma equação de primeiro grau, eu tenho que seguir essa regrinha daqui, ó, que a gente vai explicar. Primeira coisa que a gente tem que fazer: eliminar os parênteses, tá? Eliminar os parênteses ou frações, né? Parênteses ou frações, se tiverem, tá? Claro, se a equação ela não tiver, a gente desconsidera essa primeira linha. Aí passa para a segunda, tá bom? Mas ela tendo, nós vamos pela primeira linha aqui, ó. Eliminar o parêntese, usando propriedades distributivas, a gente vai mostrar. Fração, usando ou multiplicação cruzada, ou então MMC, tá? Primeira coisa é isso. Depois que eliminou parêntese ou fração, a gente precisa organizar os termos resultantes dessa eliminação, tá? O que resultou ali, a gente vai fazer o quê? Organizar os termos. Como assim organizar os termos? Os que têm letras ficam de um lado da igualdade, os que não têm a letra, que são os termos independentes, ficam no outro lado da igualdade, tá? E lembrando que quando você faz essa organização dos termos, cada termo que precisou mudar de um lado da igualdade para o outro, ele precisa fazer a inversão de sinal, tá? Se ele tiver desse lado positivo e passar para cá, ele tem que passar negativo. E vice-versa. Se ele tiver, por exemplo, vamos imaginar que seja igualdade, né? Se ele tiver desse lado da igualdade, tá? E passou para esse lado da igualdade, ele tem que trocar o sinal. Se ele estava aqui positivo, ele vai vir para cá negativo, tá bom? E se tiver negativo, passa positivo. Depois que organizou os termos, a gente precisa reduzir os termos semelhantes. Então, de um lado ficou só os termos com letras. Por exemplo, 2x mais 3x. Aí você vai juntar, vai chegar a um 5x. Do outro lado ficou os termos independentes, o que não tem letra. Digamos, tivesse lá um 10 mais 5. Você vai juntar 10 mais 5, 15. Então, você reduziu os semelhantes para ficar um de cada lado da igualdade, tá? Um desse lado, um desse lado. Depois que resultou os semelhantes, aí você vai olhar o lado onde ficou com a letra, tá? O lado que ficou com a letra, seja do primeiro ou segundo membro, como você organizou, tanto faz, tá? O lado que ficou com a letra, você vai ver se a letra ela ficou sozinha, tá? Somente ela, tipo assim, ó, um X sozinho,
tá? Ou se ela ficou acompanhada. Como assim? Desse jeito, tá? Se ela ficar sozinha, significa que nossa equação acabou aqui na redução dos termos, tá? Quando ela fica sozinha, a equação termina na redução dos termos. Reduziu os termos, acabou a equação porque o x ficou sozinho. Ok? Agora, se você reduzir os termos e o x ficou acompanhado, não importa o número que tiver ao lado dela. 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ficou acompanhado, eu vou precisar fazer mais uma outra parte, que é isso que está aqui, ó. Se precisar, porque às vezes precisa e às vezes não precisa, tá? Sozinha não precisa, acompanhada precisa. Divida, tá? O resultado dos termos independentes, o que ficou do outro lado da igualdade, termo independente, é o que fica aqui do outro lado, ó, sem a letra. O que não tem a letra, tá? Divida o termo que não tem a letra, que é o independente, pelo coeficiente numérico que acompanha a incógnita. Ou seja, eu vou dividir esse número que ficou do outro lado sozinho pelo o número que acompanha a letra. Colocando a letra sozinha. Desse jeito aqui. Se eu pegar esse exemplo que eu coloquei aqui do lado, né? Então fica assim. Dividir. E o dividir aqui é na forma de fração, tá vendo? 8 dividido por 2. Aí efetua a conta e chegamos ao resultado 4, tá? Às vezes essa divisão ela vai dar exata e às vezes ela não dá exata. E a gente já explicou, quando ela dá exata, você resolve deu exata. Se não foi exata, aí você mantém um resultado fracionado. Terminou essa parte, o que é que você vai fazer? Deu o resultado de acordo com o enunciado. O resultado, você terminou, você tem que saber, lembrar o que é que o enunciado quer que você faça com esse resultado, tá? Por exemplo, eu fiz aqui, deu x é igual a 4. O que é que o enunciado quer com esse 4, com esse x? Aí ele quer saber se você pode ter um conjunto de solução. Ele pode, por exemplo, pedir o conjunto de solução, tá? Ele pode pedir o conjunto verdade. Ele pode fazer uma pergunta, né? Se o resultado é par, se o resultado é ímpar, se ele é um número maior que 10, menor que 10. Então, ele pode ter várias circunstâncias de perguntas. Então, por isso que você precisa estar atento a não só resolver e chegar ao x. Você precisa entender o que é que o enunciado da questão ele está querendo que você faça, tá? Você tem que entender o que é que o seu enunciado está pedindo para você fazer, tá bom? Então, por isso que eu falei que a gente ia começar com os nossos lembretes, né? Lembrar os critérios de como fazer, de como proceder e depois colocar em ação, tá? Se você quiser, mas não adianta só anotar por anotar, você pode fazer o seguinte, né? Vou dar até uma paradazinha aqui, ó. Ok. Copia. Se você está com dificuldade, na dúvida, pega isso daqui, ó, esses critérios, e copie no seu caderno. Você vai precisar para fazer as atividades do para casa, tá? Atividades essas que estão na página 101 que vocês vão fazer, tá? Que é o restante da 101. Depois vai lá no nosso roteiro e vocês vão saber melhor. E vocês vão precisar lá na nossa atividade impressa, né? Na atividade impressa. E aí nós temos os outros detalhes de anotação. Esses daqui do lado aqui não precisa você copiar não, só os que estão destacados aí, tá bom? É isso. Atenção nos critérios. Entendendo eles, não terá erro algum. Certo?